Olá, pessoas do segundo ano, e aí, beleza? Aqui quem vos fala é o professor Sérgio Bode, de Química. A gente vai começar nossas videoaulas hoje, essa videoaula de número 1, nessa quarentena, nesse momento psicodélico em que nos encontramos. Ah, a gente vai começar uma matéria nova, mas que diz respeito a uma matéria que a gente está estudando já desde o começo do ano. Soluções. A gente estudou solubilidade, a gente classificou, lembra, efeito Tyndall para coloide, para solução, para dispersão. A gente viu aí solução especificamente, soluto e solvente. A gente falou de solubilidade em gramas por 100 gramas de água. A gente viu curva de solubilidade. A gente começou a ver concentração. E aí a gente foi até concentração comum e concentração molar. E a gente vai precisar lembrar o que são concentração comum e concentração molar para entender a aula de hoje. Tá? Concentração comum é a divisão da massa de soluto. Lembrando, né, rapidinho, que solução é feita de soluto e solvente. No caso aqui, o meu soluto é um pouco de shoyu e o meu solvente, no caso, é água. Essa solução aqui eu preparei com um pouquinho de shoyu e aí eu completei até dar 100 ml de solução. Eu completei com água até dar certinho 100 ml. Eu peguei isso, eu não tenho vidaria de laboratório, proveta, por exemplo, mas eu tenho esses potinhos Tupperware aqui que tem milimetrado, né? Com milimetrado não, com quantos mililitros, né? Você tem aqui, eu coloquei então 100, eu coloquei aqui dentro, show. E aí finalizei. Como é que eu fiz essa solução aqui? A solução ela tem como solvente a água e como soluto um pouco de shoyu que eu coloquei aqui dentro. Ela conta lá 100 ml de solução, porque eu contabilizei aqui no meu Tupperware com medidor de ml, então eu sei que são 100 ml de solução. E aí, soluto, né, é aquilo que vai ser espalhado dentro da solução, solvente é aquilo que espalha o soluto, né? Sal e água, por exemplo, sal é o soluto, água é o solvente, então lembre desses conceitos, a gente vai precisar deles. Tá? Concentração comum é a divisão da massa que você coloca de soluto pelo volume total. No caso aqui, digamos que eu tivesse colocado 5 gramas de shoyu para 100 ml de água, 100 ml até da marca total da solução aqui. Qual que seria a conta da minha concentração comum? Seria 5 gramas, que é a massa de soluto, dividido ali por 0,1 litro, que tem que estar em litro, né? Massa em cima em gramas, embaixo o volume em litros, ficaria lá 5 por 0,1, ficaria 50 gramas por litro dessa solução aqui, tá? Aí, se eu quisesse calcular o outro tipo de concentração, que é a concentração em mol por litro, eu teria que ter lá a quantidade de mols que eu coloquei aqui dentro de shoyu para fazer a conta lá. Quantos mols de shoyu dividido pelo volume, eu faço a conta e vai dar em mol por litro. Tá? Então, lembrando aqui dessas concentrações, concentração ela tem a ver com o quê? Tem a ver com qual é a porcentagem que a gente tem dentro de soluto nessa solução. No caso aqui, quanto mais escuro tiver essa solução, maior é a concentração dela. Quanto mais clarinha, mais transparente, menor é a concentração dela. Por exemplo, se você tem um suco que você faz lá, um tangue, você faz um tangue bem louco, e um tangue de maracujá, por exemplo, você coloca lá 1 quilo de pó de tangue em 1 litro d'água, vai dar um suco bem forte, tem uma concentração bem alta de pozinho dentro. Se você colocar lá 1 quilo de tangue para uma piscina de 1.000 litros, aí você vai ter um tangue bem fraquinho, né? Uma concentração bem pequena. A concentração diz respeito se a solução está muito forte ou muito fraca. Tá? Por exemplo, se fosse um suco, o gosto está forte ou o gosto está fraco. Nesse caso aqui, a cor. Quanto mais escura for essa cor, por causa do shoyu, vai estar mais concentrado. Quanto mais claro, vai estar menos concentrado, mais diluído. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre diluição. Por que eu fiz essa solução aqui? Para a gente ver uma diluição na prática. Como é que a diluição funciona na prática. Eu tenho, além desses 100 ml de solução aqui de shoyu na água, eu tenho também, aqui 200, não dá pra ver não, né? Tá aqui, 200 mililitros de água que eu vou adicionar aqui dentro. O que vai acontecer caso eu adicione mais água? Lembrando que água é o solvente para essa solução aqui. Se eu adicionar mais água, você acha que vai ficar com uma cor mais forte ou mais fraca? Olha o resultado. Ficou mais fraco, né? Ficou com uma corzinha mais fraca. Quer dizer que a concentração diminuiu? Sim. Quando você coloca mais solvente, você está deixando o seu conteúdo da solução mais fraco, entre aspas, fraco, né? Menos concentrado, você está diminuindo a concentração. Isso de você colocar um pouco mais de água para deixar ele menos concentrado, a gente chama de diluição. Então a gente acabou de
diluir, tá? Diluição é o que a gente acabou de ver aqui acontecendo. Se tinha uma cor bem mais forte, agora a cor está mais fraca. Por quê? Porque eu adicionei solvente. Tá? Por que eu estou falando de diluição? A gente vai estudar aspectos de quantidades, aspectos de fazer cálculos para saber o resultado que você vai ter de concentração antes ou o resultado que você vai ter de concentração depois da sua diluição. Ok? Bem, repare comigo, a quantidade de água que tinha antes e a quantidade de água que tinha depois, que tem agora, né? Depois da diluição, ela mudou? Sim. Eu tinha um volume de 100 ml e eu coloquei 200 ml a mais de água, então a quantidade de solvente mudou. Agora, a quantidade de shoyu que tinha aqui dentro mudou com o tempo? Ou ela é a mesma de antes? Porque tinha uma quantidade de shoyu que estava dissolvida, eu coloquei apenas água, eu não mudei a quantidade de shoyu. Então, o shoyu, que é o nosso soluto aqui, vai ter uma massa fixa, né? Eu não mudei a massa de soluto antes e depois. Isso quer dizer que a massa inicial de soluto é igual à massa final de soluto. Eu não mudei a quantidade de soluto, só a quantidade de solvente. Tá? Então, a massa ela não se altera dentro dessa solução quando eu faço uma diluição, como a gente acabou de ver aqui. Então, beleza, eu fiz uma diluiçãozinha, eu não alterei a massa de soluto que tem dentro, e eu posso utilizar isso matematicamente dessa maneira. M1 igual a M2. Tá? E o que isso nos dá de informação? Olha, a gente pode enxergar, de novo, a fórmula de concentração comum, que é concentração comum é massa por volume, da seguinte maneira. Se a gente isolar a massa na concentração comum, fica massa igual a concentração comum vezes volume, M igual a CV. Então eu posso calcular a massa aqui de dentro de soluto, multiplicando a concentração da solução vezes o volume. CV eu consigo a massa. Tá? Então, se a massa inicial é igual à massa final, será que eu posso escrever então que concentração vezes volume inicial é igual a concentração vezes volume final? Eu posso escrever isso. Então essa equação vai ser a equação que a gente vai utilizar nessa aula, tá? Para exercícios. A equação fica assim, C1V1 igual a C2V2, quer dizer o quê? Que a concentração inicial que tinha, quando estava mais escurinho aqui, aquele valor de concentração lá, 50 gramas por litro, por exemplo, vezes o volume que tinha, que era de 100 ml, vai ser igual à concentração final, que eu não sei quanto é aqui, não sei, não tenho a menor ideia, vezes o volume final que tem. No caso aqui o volume final é quanto? 300 ml, né? Porque eu coloquei 200 de água a mais. Então seria 50, fingindo, né, que a gente tem lá uma concentração inicial de 50 gramas por litro, 50 vezes 100 ml, e no final um valor X de concentração, né, concentração 2, que eu não sei quanto é, vezes 300 ml. Aí eu consigo achar o valor da concentração 2. É para isso que essa fórmula serve, ok? E aí a gente vai utilizar isso para fazer alguns exercícios, tá? Utilizar essa fórmula para fazer alguns exercícios. Só tem um detalhe a mais. Existe outro tipo de concentração, que é a concentração molar em mol por litro. E essa concentração em mol por litro pode ser escrita como? Concentração, que é o colchete, né? Concentração em mol por litro é igual a N sobre V. Né? O N ali, no caso, é o número de mols que a gente tem de soluto aqui dentro, o número de mols que a gente tem de shoyu aqui dentro, sobre o volume total da solução. Então, se eu tenho lá 5 mols em meio litro, vai ficar 5 sobre meio vai dar 10 mols por litro. Tá? Então, a gente calcula a quantidade de mols que a gente tem de soluto por litro dentro de uma solução também. É um tipo de concentração, porém não é a concentração comum, é a concentração em mol por litro. Tá? Concordam comigo que a quantidade em mols que eu tenho de shoyu aqui dentro não se alterou quando eu fiz a diluição? Ela é a mesma, eu só mudei a quantidade de água. Então eu posso escrever que a quantidade de mols, N é o símbolo para a quantidade de mols, tá? Quantidade de matéria em mol. N1 igual a N2, porque a quantidade de mol que tinha antes e depois da diluição é a mesma, tá? N1 igual a N2. Se N1 igual a N2, e aí eu volto lá para a equação de concentração em mol por litro, que é colchete igual a N sobre V. Se eu isolar o N, o número de mols de shoyu, fica N igual a colchete vezes volume. Fica muito parecido com o M igual a CV, que a gente acabou de ver. Fica colchete igual a N... colchete N... Fica N igual a colchete vezes V. Tá? A gente pode escrever o número de mols inicial igual a final. E a gente pode escrever, então, colchete vezes V1, colchete 1 vezes V1 igual a colchete 2 vezes V2. Essa equação a gente também vai usar em exercícios, tá? Bem, não fique achando que vai ser difícil demais só porque a gente não fez exemplo, porque agora a gente vai começar a fazer exemplos. Então, pessoas, vamos fazer exercícios sobre esse assunto e depois no finalzinho eu deixo uma tarefinha para vocês exercitarem. Ok? Tchau, tchau, quer dizer, até mais. Tá saindo da jaula!
Bem, pessoas, aqui estão as nossas duas equações dessa matéria. A primeira delas é C1V1 igual a C2V2. A segunda delas é colchete 1V1 igual a colchete 2V2. Vamos ver como é que a gente aplica esse tipo de equação. Tá? A matéria é só isso mesmo, só a aplicação dessas duas equações, aí um pouquinho de interpretação de texto, né? E, bom, a gente vai fazer 3 exercícios aqui, 1, 2 e 3, que eu vou colocar o enunciado aqui na tela, na edição, e passo 3 outros exercícios muito parecidos sobre a mesma matéria para vocês fazerem como tarefa. Tá? Então, tem 3 exercícios que eu vou resolver agora e tem 3 exercícios de tarefa que eu vou passar ao fim da aula. Ok? Então, vamos ver como é que isso é aplicado em exercícios. O primeiro deles tem um texto que diz o seguinte: qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico, que é o HCl, para torná-la 0,3 mol por litro. Ou seja, você coloquei aqui já organizados os dados. Seria bom se você tivesse esse cuidado sempre de colocar os dados antes de começar a resolver, ler o enunciado e colocar cada um dos dados para você ter uma visão geral do exercício, algo mais visual, para você não ficar só na sua cabeça. Eu percebo que muita gente tem dificuldade de resolver exercícios que envolvem cálculo porque tem dificuldade de se organizar em relação à interpretação de texto. Então, a gente acabou de dar uma olhadinha no texto ali que diz que você tinha 300 ml de uma solução que era 1,5 mol por litro inicialmente. Você fez uma diluição, tipo que a gente viu ali com o shoyu no copo, e no final você tem uma concentração menor, né? Você tem a concentração 0,3 mols por litro, e você quer saber qual é o volume que tem que ser adicionado aqui, ó. Vou ter que adicionar, sei lá, um certo volume, não sei quanto, ao 300 ml, para virar um valor que eu também não conheço no final, para ter feito a diluição. Então eu adicionei, por exemplo, no caso que a gente viu no vídeo do shoyu, eu tinha 100 ml inicialmente, eu adicionei mais 200 e fiquei com 300 no final. A gente quer saber, ó, no nosso exemplo lá era o 200, a gente quer saber que valor é esse que a gente adiciona para diluir de 1,5 mol por litro para 0,3 mol por litro a concentração. Então vamos utilizar uma dessas duas equações. Qual das duas? Se for gramas por litro, é concentração comum, a gente usa de cima. Se for mol por litro, é concentração em mol por litro, que a gente usa o colchete de baixo. Então a gente vai usar a equação de baixo. As duas, a resolução das duas é exatamente a mesma. A única diferença entre elas é o símbolo que a gente usa. Tem diferença usar o símbolo C ou o símbolo colchete? Tem diferença. Um deles é grama por litro, o outro é mol por litro. Eu cobro esse tipo de diferença na hora de corrigir? Com certeza. Vocês devem estar ligados que eu tenho esse tipo de chatice com esses símbolos, né? Então, é bom que você se acostume. Se for mol por litro, usa colchete. Se for grama por litro, a gente vai ver no exemplo 3 aqui dos exercícios, aí você usa o Czão, tá? Então, vamos lá. Colchete 1, V1 igual a colchete 2, V2. Vamos substituir os valores. 1,5 vezes 300 é igual a concentração 2, que é 0,3, vezes o volume 2, que vale x. Eu não sei quanto é. A gente isola o valor de x. X é igual 1,5 vezes 300 é 450. Passa o 0,3, né, para o outro lado. Para isolar o x, passa ele dividindo por 0,3. Isso aqui vai dar 1.500. 1.500 mililitros, 1.500 ml. Isso quer dizer que o volume final, x, é 1.500. Tem 1.500 nas alternativas? Tem 1.500 nas alternativas. A gente marca 1.500 na resposta ali, letra B? A gente não marca, porque não é essa a pergunta. Ninguém te perguntou o volume final. A pergunta foi quanto que a gente adiciona nessa diluição para conseguir esse volume final, né? Então a gente quer passar do 300 ml para o 1.500 ml, a gente tem que adicionar quantos? A resposta faça a subtração, né? 1.500 menos 300, quanto que teve que adicionar aqui?
A resposta é 1.200. 1.200 mililitros é a resposta do exercício 1, tá? Então, por aplicação da fórmula e um pouco de interpretação de texto, né? Muitas vezes o enunciado te pede ou a concentração, ou o volume final, ou a concentração inicial, ou o volume inicial, ou existe ainda, como é esse caso número 1, de te pedirem quanto que você adicionou de solvente, né, para fazer a diluição. Então, vamos ver aqui o exemplo número 2. Tá aparecendo na edição aí o enunciado, se quiser pausar, depois voltar para ler. Bem, eu vou ler aqui e a gente vai acabar resolvendo juntos. Vamos lá, onde é que está? Travou o site. Voltou. Bem, vamos ler o exercício número 2. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente a 25 ml de uma solução 0,2 emisão, e aí vai a dica, quando aparecer emisão é a mesma coisa que mol por litro, tá? Só que é um jeito antigo de representar mol por litro. Então eu escrevi aqui mol por litro, porque é o jeito certo hoje em dia, mas esse é um exercício mais antigo, então ele usa esse emisão. A gente falava antigamente, a gente de ciência, né, falava esse emisão como molar, era o nome dele. Então era concentração 0,20 molar, que é aquele emisão. Mas hoje em dia a gente trocou por mol por litro, tá, que é mais científico do que molar, que era só um apelido. Então, 0,20 mol por litro. Vamos de novo. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente a 25 ml de uma solução 0,20 mol por litro de cloreto de sódio, obtemos uma solução de concentração molar igual a... Então, o resumo dos dados que a gente tem aqui é qual? 0,20 mol por litro era a concentração inicial. 25 ml era o volume inicial. Concentração final a gente não sabe. Volume final é 100 ml. Como é que a gente sabe que o volume final é 100 ml? Porque ele te disse que o volume inicial é 25 e você adicionou 75. Então, esse valorzinho que eu coloquei aqui na explosão, no desenho, é o valor que não estava escrito, mas a gente deduz, né? Então, o volume final é 100. Agora, como resolver e como achar essa concentração aqui? É simples, você coloca na equação, ó, a colchete 1V1 igual a colchete 2V2. Colchete 1 aqui, no caso, é a concentração inicial, que é 0,20, vezes o volume inicial é 25? Sim. Aqui vem... eu já continuo resolvendo, tá? Mas me veio uma questão bem interessante. Algumas pessoas podem se perguntar, poxa, mas você está colocando mililitro direto aqui, ml, você não tinha que passar para litro esse negócio? Não precisa. Tá vendo que essas equações, tanto C1V1, C2V2, quanto colchete 1V1, colchete 2V2, são equações que a gente chama de equações comparativas. Elas comparam o estado inicial com o estado final. Estado inicial com o estado final. Ó, repare, concentração inicial, concentração final, volume inicial, volume final. Concentração molar aqui inicial, concentração molar final, volume inicial, volume final. Nessas equações que são comparativas, o nosso único cuidado, a princípio, é que a gente use a mesma unidade dos dois lados. Se eu usei grama por litro aqui, eu tenho que usar grama por litro aqui. Se eu usei litro, eu tenho que usar litro para volume também. Se eu usei ml, eu tenho que usar ml desse lado. Se eu usei centímetros cúbicos, eu tenho que usar centímetros cúbicos. Se eu usei metros cúbicos, eu tenho que usar metros cúbicos. O cuidado que a gente tem que ter é deixar para a mesma letra a mesma unidade. Então, aqui, por exemplo, a gente usou, ó, mol por litro para mol por litro. Mol por litro, 1,5, mol por litro, 0,3. 300 ml, 300 ml. X vai ser uma resposta em ml. Por quê? Porque eu usei 300 ml, eu vou ter um X em ml. São parezinhos, tá? São casais aqui de unidades iguais, ok? Então aqui embaixo a gente usou então 0,20 mol por litro. Essa tua resposta aqui você não sabe ainda qual que é o valor, mas você sabe que ela está em mol por litro, tá? Então, não sei quantos mols por litro. O volume inicial 25 ml, volume final 100 ml, sempre na mesma unidade. Então vamos colocar aqui o nosso X, sei lá,
né? Uma letra aí, uma incógnita, a gente não sabe quanto vale, x vezes o volume 2, que é 100 ml. Vamos isolar aqui o x. A gente vai descobrir que o x é igual a 25 vezes 0,2, né, que é essa continha desse lado aqui, 25 vezes 0,2, ou 0,2 vezes 25, tanto faz. E aí você passa o 100 dividindo, né? Passa o 100 para cá dividindo. Essa conta aqui, de cabeça, e de fato que eu vou fazer de cabeça, normalmente eu brinco, mas dessa vez é de cabeça mesmo. Vai dar 0,05. 0,05 o que? Você pode se perguntar. Bem, isso aqui não é uma concentração que o valor inicial era em mol por litro, então o valor final tem que ser em mol por litro também. É 0,05 mol por litro. Tá? Repare o seguinte, sempre que você aumenta o volume, você diminui a concentração. Tipo, a gente aumentou o volume daquela solução de shoyu e a concentração ficou mais clarinha, né? Ficou mais fraca, a concentração ficou menor. Sempre que o volume aumenta, a concentração diminui. Sempre que o volume diminui, a concentração aumenta. Se você pegar, por exemplo, um pouco de água com açúcar e você... Não, água com açúcar não é um bom exemplo. Água com sal. Pegar um pouco de água com sal e colocar numa panela e esquentar, com o passar do tempo a água vai evaporando. Então aquele volume vai ficando cada vez menor. Se você provar aquela água com o passar do tempo, você vai perceber que ela está muito mais salgada que do início do processo de aquecimento, porque a água foi indo embora e o volume ficou bem pequeno. Sempre que o volume aumenta nesses exercícios aqui, nessas condições, quando o volume aumenta, a concentração... quando o volume diminui, a concentração aumenta. Quando o volume diminui, no caso ali de você evaporar na panela, né? O volume diminuiu, a concentração aumenta. Sempre que o volume aumentar, a concentração diminui. Um é o inverso do outro em comportamento. A gente tem aqui concentração e volume sendo inversamente proporcionais. Repare, você não aumentou aqui de 25 para 100 o volume? Então você vai ter uma concentração diminuindo. 0,20 diminuiu para 0,05. Aqui, 1,5 a concentração diminuiu para 0,3. Quer dizer que o volume vai aumentar. 300 para 1.500. Sempre quando um aumenta, o outro diminui. Ok? Aumentou a concentração, diminuiu o volume. Ou vice-versa. E aí vamos finalizar. Essa aqui deu resposta à letra E, né? Vamos finalizar com um terceiro exercício. Eu fiz os dois primeiros aqui com mol por litro, tá? Agora eu vou fazer um utilizando o C1, V1, C2, V2. Vou utilizar aqui um exercício com gramas por litro. Tá? Tanto faz, a resolução é o mesmo esquema, tem nada de diferente a não ser a unidade, tá? E o símbolo, né? Que em vez de colchete é um C. Bem, vamos lá. Qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio, Na2SO4, a 60 gramas por litro, essa é a concentração, que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de uma solução a 40 gramas por litro. Então, inicialmente, você tem uma solução ali de sulfato de sódio, que é Na2SO4, que tem 60 gramas por litro de concentração. Concentração comum, tá? Czinho. E o volume a gente não sabe. A pergunta é qual o volume, né? Qual o volume de uma solução 60 gramas por litro? A pergunta é o volume inicial. Para você ter no final, depois de ter diluído, 750 ml de uma solução 40 gramas por litro. Repare, você aumentou, né? Ele não te disse, mas você aumentou aqui o volume e a concentração acabou diminuindo. Saiba, sempre que um diminui, o outro aumenta. Então, esse volume X aqui, ó, ele deve ser menor do que 750. Por quê? Porque aqui a gente teve uma diminuição na concentração, então aqui a gente teve um aumento no volume. Tá? Sempre quando um aumenta, o outro acaba diminuindo. Como resolver esse exercício? É o mesmo esquema, só a equação é praticamente a mesma. C1V1, C2V2. Essa matéria é bem tranquila, porque a resolução dos exercícios é praticamente a mesma sempre. A única coisa que muda é um detalhe de como o enunciado foi escrito. O resto é igual, é só colocar aqui na equação e achar o valor. Concentração inicial, 60. Volume inicial, eu não sei quanto era. Concentração final lá, 40. O volume final é 750. Aí a gente isola aqui o valor de X. A gente vai acabar descobrindo que esse X de cabeça vale 500. É 500 o quê?
Ó, é 700 ml o volume final, então o volume inicial é 500 ml, mililitros, tá? Tem alguma alternativa com essa resposta, 500 ml? Tem, letra B. Então ficamos com a letra B nesse exercício. Os três que eu vou passar para casa são muito parecidos com esses, tá? Você vai utilizar C1V1, C2V2, se for grama por litro. Se for mol por litro, você usa colchete 1V1, colchete 2V2. É só isso, não tem muito segredo na matéria. É só ler com atenção os enunciados e resolver utilizando uma dessas duas equações aqui, tá? Eu vou passar agora no vídeo quais são os 3 exercícios para casa. Aí vocês resolvem eles no caderno, tá? Aí eu dou uma olhada no caderno quando a gente voltar da quarentena. Ok? Então, bons estudos, pessoas. Se cuidem e a gente se vê na próxima semana. Boa tarefa.